Boa noite, Ilustre. Boa noite, Ilustre Henrique. Olá. Olá, boa noite. Estou no mudo. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Pronto, estamos aqui à sua espera já. É um horário um bocadinho difícil, né? Yeah. Pronto. Yeah. Mas pronto, tá tudo bem do teu lado aí? Eu até estou aqui a resolver algo. Estava aqui. Ok, precisa de um minuto? Uns. Eu disse. Eu queria deixar aquela nota que partilhaste comigo no LinkedIn, mas fiquei aí a tentar resolver algo antes de entrar. Ok. Pronto. Eu posso, se calhar, colocar no meu LinkedIn e partilhar consigo. Talvez consiga fazer isso. Mas também agora eu já estou Agora coisa. que já começamos, já fica um bocadinho difícil. Mas quem quiser entrar, ainda temos uma hora que pode fazer, então. Não custa tentar. Não, estou pondo. Ok, eu vou aproveitar e vou colocar também aqui. Essa sessão, pronto, está aqui, está a ser gravada e é suposto ter a participação de, pronto, convidados interessados em participar, aqui durante a conversa fazer alguma outra pergunta. Mas não estamos à espera que participe assim tanta gente, até porque não divulgamos tanto assim. Então, não é esse o foco. O foco não são os convidados. Quem apareceu, entrou, fixe. Mas quem não tiver, depois vai poder ver no YouTube e tudo mais. Certo. Só que nós avançamos só aqui. Uhum. Vamos ver se eu consigo tirar.
LinkedIn. Como aí? Dá para partilhar, né? Sim. A tela. Sim, pode partilhar a tela. Veio de coisa. Tá bom, então. Vamos embora, né? Aproveitar já carregar também, para carregar já no LinkedIn. Ok. Pronto, vamos, né? Pronto, pessoal, muito boa noite. Para quem não está aqui na reunião conosco, temos aqui apenas um convidado, o senhor Henrique Ngolome. Para quem estiver a nos ver aqui no YouTube, que vai ser divulgado no YouTube, vai poder ver os conteúdos na íntegra e vamos ter aqui alguns insights sobre a importância dos serviços jurídicos para startups, especificamente. Poderá ser voltado também para empreendedores no seu contexto geral, PMEs, né, no caso. Ok? Meu nome é Delfim Lemos. Pronto, eu sou o fundador da Milong. E trouxe aqui esse conteúdo e essa reunião no intuito de levarmos mais conhecimento sobre esse tema, especificamente para startups, para os jovens startups, o conjunto de startups que temos no mercado, principalmente em Angola, mas não só. Ok? Noto que precisamos de muitos insights, de muitos conhecimentos, e muitas das vezes começamos os projetos, os negócios, sem ter uma noção da importância que esses serviços jurídicos têm para os nossos negócios. Então, foi oportuno aqui falar com o senhor Henrique Ngolome, nosso convidado, e vamos abordar um bocadinho isso o quanto pudermos e disponibilizar já aqui, pronto, deixar o apelo para quem posteriormente a ver o vídeo no YouTube ou aqui no Meeting ou diretamente, em direto, poderá solicitar o contato ou entrar em contato com o senhor Henrique para solicitar potenciais serviços, parcerias ou consultorias que queira ligadas aos serviços jurídicos. Ok. Então, agora vou dar 3 minutos, vamos assim dizer, que é para o Henrique se apresentar-se e dizer o que é que faz, o que é que acha que abordar aqui. É o seu momento. Esteja à vontade. Penso que já fez introdução do objetivo, então, da intenção da live, né? Dessa gravação, ou dessa conversa. Eu vou fazer a partilha da minha apresentação. No fundo, a brochura do meu serviço aí já vem uma parte que fala um pouquinho de mim. Boa. E vou diretamente ao assunto. Ok.
Ok, já conseguimos ver a tela. Tem que estar só no, precisa estar no modo de apresentação, assim? Não. Acho que está muito. Apresentar. Yeah. Ok. Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Henrique Ngolono e a convite do Delfim Lemos, eu vou partilhar aqui algumas notas sobre a importância, não é, dos serviços jurídicos no início ou durante a vida da nossa startup. Aqui é um breve resumo sobre mim. Sou consultor jurídico já há algum tempo. Tenho alguma prática em advocacia, consultoria, arbitragem. Tenho um livro sobre liderança responsável e sou o diretor do Centro de Inovação Social e Incubação e Empreendedorismo da Universidade Católica de Angola. Mentor na Founder Institute já há alguns anos. E atualmente a atividade mais recente foi de ter coordenado na qualidade de coordenador externo do CodePoint, que eu considero um dos maiores desafios de startup que já aconteceu até aqui, e do programa Sempre Empreendedores da Total Energy pela Founder Institute. Trabalho também com liderança e educação empreendedora. Para acentuarmos aqui o nosso tema, é necessário, às vezes, antes de nós apresentarmos alguma solução, reforçarmos ou então destacarmos a importância disto nas pessoas a quem nós partilhamos essa solução. Ou então, primeiro, reforçarmos a nossa autoridade, isso é mais no âmbito das consultorias, mesmo no âmbito da mentoria. Normalmente nós primeiro nos apresentamos os benefícios e apresentamos os porquês de ficarem conosco, de caminharem conosco nesta jornada de construção de uma solução de negócio que pode impactar o país, a região, a África e o mundo. Porque este é o objetivo final da criação de uma startup. Eu conto com mais de 7 anos de experiência em assessoria jurídica para empresas, entidades públicas, privadas e startups em Angola. As minhas mentorias são especializadas não só em questões jurídicas, mas também em aspectos do próprio negócio, porque tenho experiência de prática de fazer e também experiência teórica, científica de ter estudado sobre empreendedorismo. Pela experiência, isso cria um certo fortalecimento do conhecimento diversificado. Isso, algumas vezes, falta em alguns juristas ou em alguns especialistas que são necessários para acompanhamento de startup. Nós sabemos que startup é uma realidade não muito antiga, é nova, e são poucos especialistas, e ninguém pode se arrogar no sentido de saber sobre tudo. Mas o diferencial de profissionais que trabalham nesse segmento é a experiência diversificada. Se vocês tiverem que procurar um jurista para vos assessorar, vos acompanhar, é melhor olharem mais pelo seu CV em termos de experiência diversificada, porque uma visão mais diversificada, mais transversal, ajuda o fundador a encontrar os melhores caminhos na procura de vender ou então de lançamento dessa solução. Uma das importâncias também de olharmos para essa questão, ou então um dos benefícios também de olharmos para essa questão, né, dos serviços jurídicos, para começar, durante
e depois de estarmos já na fase de escalabilidade, por exemplo, de uma startup, é de garantirmos uma maturidade legal que já começa desde o início da jornada, a questão da prevenção de riscos societários, porque quem começa com uma conversa, com o conselho de um jurista, normalmente previne algumas questões que, de outro modo, poderiam ser prejudiciais ao seu negócio. Por outro lado, nós encontramos a necessidade de formação contínua do fundador nesses aspectos, porque às vezes reclamam de condições de contratarem serviços jurídicos já desde muito cedo. Em síntese, nós temos aqui alguns dos principais serviços que são necessários tanto para startups como para pequenas, micros, médias empresas. E esse resumo aqui é em função daquilo que eu posso oferecer. Pode parecer que é muita coisa, mas em termos práticos são especificações diferentes da mesma coisa. Por exemplo, os serviços jurídicos todos acabam passando, né, por essas etapas. Então, nós aqui temos uma estrutura feita a meu jeito, ao meu tipo, e eu passaria a explicar, no fundo, essa estrutura, esses serviços que estão aí no cartaz, ou então na imagem que o Delfim partilhou. Nós, ao construirmos um negócio, nós devemos sempre nos lembrar que todos os aspectos de um negócio, de uma solução, da resolução de um problema social, independentemente de qualquer setor de atividade econômica, tem sempre implicações jurídicas. Por quê? Porque direito é produto da convivência em sociedade. Eu no ensino médio, quando fiz o meu ensino pré-universitário, o que mais me fascinou na questão de direito era o slogan ubi societa, ubi societa, quer dizer, onde a sociedade, a lei, onde a lei, a sociedade. E é difícil desassociarmos a realidade societária, ou a natureza societária do homem, porque Aristóteles já dizia que o homem é um animal político e o seu desenvolvimento começa na polis, no fundo é ideia da sociedade, na família, num grupo, e nesse grupo se estabelecem relações. E essas relações normalmente acabam sendo relações de negócio, relações de satisfação das nossas necessidades pessoais. Daí que o direito está presente desde o momento em que nascemos até o momento em que deixamos de pertencer a este mundo. Por isso, pensar um negócio, na vida do negócio, sem considerar os aspectos legais, é como se nós vedássemos, como uma vez disse alguém, vedássemos os olhos e vivêssemos assim. Sem muitas delongas, nós temos aqui, inicialmente, o Legal Startup Clinic, em outras palavras, é um serviço inicial para qualquer startup, em qualquer fase, que nunca teve ou nunca consultou um jurista, ou então um advogado. O que é isso, no fundo? É um diagnóstico, é uma consulta jurídica. Por isso é que a ideia, né, no mundo das startup, começar, né? Startup é um termo de origem inglesa e, como podem ver, o vocabulário desse tema em português ainda é muito pobre, por isso é que nós temos muitos termos que são mais ingleses, né? Nós aqui adotamos e é necessário que nós expliquemos, né, a partilhar esse tipo de serviço. Por isso aqui nós temos Legal Startup Clinic, que no fundo são sessões que podem ser diárias, que podem ser mensais, de análise jurídica de uma startup ou de uma pequena ou de uma microempresa. Por que isso é importante?
Isto é importante porque, tal como as empresas, tal como os humanos, né, tal como as pessoas, como nós, em algum momento nós precisamos fazer um check-up para ver se está tudo bem. Nós precisamos fazer uma consulta para ver se nós estamos bem. E uma startup que começa só com fundadores, e no grupo de fundadores dificilmente se começa com uma equipa diversificada, uma equipa transversal que consiga dar conta ou dominar tudo. Daí que é importante, no início, consultarem um mentor ou terem uma orientação. Essa orientação pode passar em aspectos básicos, desde a pergunta se a vossa ideia ou a vossa solução já está protegida ou não, se a marca está registrada ou não, qual é o modelo, por exemplo, do tipo societário, né, do veículo que vai suportar a startup. Vocês estão a pensar até a questões de acordos parasociais entre os sócios, onde nós podemos encontrar algumas cláusulas de proteção do desenvolvimento do próprio produto, porque alguns sócios começam, os abandonam, depois quando a coisa dá certo, então querem voltar. Então, todos esses aspectos precisam de um amparo, de uma blindagem legal. E numa conversa, numa sessão de Legal Startup Clinic, e no meu caso é um dos serviços assim que eu considero mais essenciais, mais práticos no início, porque também, do meu ponto de vista, ou daquilo que são meus serviços, eu faço num preço da igreja, né? Um preço simbólico, no fundo. É uma sessão de 45 minutos e o fundador vai ter um mapa, até posso fazer uma visualização, os aspectos que ele tem que criar um curso de ação para começar já a atacar na medida em que ele vai desenvolvendo a sua solução. Depois nós temos a questão da mentoria jurídica estratégia. Essa questão da mentoria jurídica estratégia pode se revelar num acompanhamento contínuo que vai resultar, no fundo, do diagnóstico, ou então da consulta, da consulta onde se faz um check-up da startup, e disto vão resultar algumas necessidades. Como fundador no início, normalmente não tem uma capacidade financeira a demanda da natureza de alguns serviços jurídicos, então ele pode ter um acompanhamento contínuo com mentorias jurídicas estratégicas específicas, pontuais, no momento em que vai celebrar, por exemplo, um acordo com um possível investidor, no momento em que pode assinar um contrato de equity, no momento em que pode ter acesso a um instrumento, né, de financiamento da sua startup. O jurista, nesse caso, ou o advogado, ele pode dar uma sessão, e dessa sessão pode-se definir certos termos de acompanhamento. Aí pode se negociar, por exemplo, um acordo de assessoria jurídica, né, com uma prestação, como é que eu posso dizer? Nessa mentorias, elas podem ser pontuais, mas também daí podem resultar acordo entre o fundador ou os fundadores com o advogado, né? De criarem aqui uma relação onde, mesmo não tendo a startup condições de suportar financeiramente o serviço, a assessoria, o acompanhamento, e podem negociar, né? E ter isso como um acordo que pode ser liquidado futuramente, assim que a startup consiga o serviço, ou consiga o negócio, então o acordo que busca e que precisa de alguma vista ou da conformidade legal. E depois nós podemos ter aqui workshops jurídicos. Esses workshops jurídicos são necessários, porque muitas startups estão em espaços como incubadoras, aceleradoras, onde estão lá, mas não há sessões temáticas mais voltadas a aspectos legais, assim, na prática.
Normalmente, muitos coworking, muitas incubadoras, muitas aceleradoras, fala-se mais da ideação, fala-se mais só do desenvolvimento do produto. Pouco se fala sobre a proteção deste produto. Daí que nesses workshops, que podem ser serviços contratados não tanto pela startup, mas pelos espaços em questão, pelas incubadoras, pelas aceleradoras, de modo a que nós possamos, ou o jurista chega lá, um especialista, tem experiência no setor, chega lá, apresenta, por exemplo, questões ligadas a contratos, conformidade, propriedade intelectual, alguns instrumentos de financiamento de startups, como o SAFE e outros mecanismos de financiamento de startups. Por exemplo, como participar, como preparar a startup para uma rodada de série A. Nós sabemos que as startups que precisam de valores, precisam de dinheiro para penetrar, para escalar outros mercados. Aí já podemos começar a falar de série B, série C, série D, mas tudo isso requer a presença, requer a contratação de serviços jurídicos especializados para garantir a conformidade das operações e a segurança, não só do empreendedor, mas também daqueles que são investidores. Depois nós temos aqui um outro serviço que é estrutura legal e governança. Aqui nós temos mais conselhos, mais acompanhamentos, tanto na escolha do tipo legal, nos termos do acordo parasocial, que reforcem também as boas práticas, isso pode dar mais garantia, mais confiança a investidores, aqueles que podem pôr dinheiro numa startup. E aqui nós olhamos para aspectos como constituição de empresas, contrato, registro da marca, compliance, pactos de sócios, por exemplo, e a questão daqueles programas, né, que aparecem nos próprios acordos entre sócios e investidores, que não podem pôr em causa o critério claro, então não podem pôr em causa a clareza do processo decisório numa startup. Estamos a ver o que está a acontecer com o Spotify. O CEO demitiu-se e colocou 2 CEOs, dizem que o Vale do Silício, então a Bolsa Americana não gosta de 2 CEOs. Os investidores americanos não gostam de 2 CEOs. Eles gostam de um CEO que representa a cadeia máxima de decisão, ainda que o processo de decisão seja participativo para eles, isso dá mais confiança, porque eles normalmente investem na confiança que têm no CEO, e para eles não faz muito a ideia de terem 2 CEOs, 2 líderes, 2 comandos de decisões principais. E são questões que têm suas implicações legais no governo da própria solução, no governo da própria startup. Daí que é necessário também ter um especialista nesse sentido, podem ter outros, mas o advogado, o jurista aí é sempre uma mais-valia. A questão de preparar a startup para estar pronta para investimento necessita também de assessoria ou serviço jurídico. Nenhuma startup consegue levantar sem jurista. Nenhuma startup consegue levantar dinheiro sem jurista. Ou vão ser advogados do investidor, mas é bom que o investidor, ou o fundador, ou os fundadores se preocupem, então tenham alguma garantia de segurança na operação que podem materializar só com advogados de outra parte. É sempre aconselhável que se tenha esse acompanhamento. E aqui, normalmente, os serviços são mesmo caros. Quando a startup não tem dinheiro, tem que se fazer acordo. Acordo, se calhar, nos termos de participação futura, de algum resultado, de um valor que pode depois ser convertido em ações. Assim também o advogado ou jurista se sente, ele vai atuar, né, como parte da própria solução do próprio negócio. É sempre uma mais-valia. O negócio de startup é um negócio onde os fundadores não podem ter olho grande, né, de querer todo o dinheiro, de querer todas as ações.
devem ter a sabedoria da partilha. As grandes startups não são detidas por um único fundador ou por um único investidor. Há uma pluralidade de fundadores, há uma pluralidade de participações, desde funcionários que começam, advogados, mentores, investidores, anjos e por aí. E depois nós temos a questão de gestão de risco e resolução de conflitos, aí pode entrar a mediação, a questão da arbitragem. É bom que nos acordos, nas cláusulas, né, da resolução de conflitos, os fundadores optem pela arbitragem, porque é o meio mais célere na resolução de conflitos. E nós aqui em Luanda hoje já temos vários centros de arbitragem, em vez de colocarem aquelas cláusulas que copiam da internet, porque qualquer diferente desse contrato, vamos resolver no Tribunal de Comarca de Luanda. O Tribunal de Comarca de Luanda não respeita a vida de startups. Então, startup é um negócio que é feito a longo prazo, mas que não se compadece com a morosidade, por exemplo, judicial, que pode estar associado ao sistema judicial. E personalizados. Esses programas personalizados podem ser para coworking, incubadoras, aceleradoras, de modo a que os fundadores, ainda que não tenham condições de contratar, de ter uma mentoria, por exemplo, com o Henriques, a incubadora, a aceleradora contrata o Henriques vai lá, cria um programa personalizado, que pode ser através de consultoria, pode ser através de um guia, não é? De um guia, ou então o Henriques também pode fazer alguns modelos, né? Modelos tanto do acordo de sociedade, acordo parasocial, um contrato de parceria, um contrato de equity, né, para investimento inicial, investidores anjos. São vários serviços, no fundo, que as startups não podem deixar de fora se querem ser uma startup com uma valuation considerada e com garantias jurídicas e outras, né, da sustentabilidade da solução. Eu penso que, em termos gerais, nós temos aqui um quadro de serviços que são básicos, mas indispensáveis para que uma startup tenha sucesso em Angola e em qualquer parte do mundo. A grande questão que tem se colocado é, não, mas nós estamos no início, estamos a começar, qual é a necessidade de se preocupar já com essa questão dos serviços jurídicos? A necessidade de se preocupar com os serviços jurídicos é que cada aspecto do seu negócio, cada área do seu negócio, há uma questão legal. Em outras palavras, onde há um business model canvas do negócio, também existe um business model canvas jurídico. Cada parte, cada aba, cada momento, ou então cada fase da validação da solução tem um momento jurídico, tem uma participação jurídica, tem uma implicação jurídica. E aqui a questão, o conselho, se calhar, seria o direito está presente em tudo, mas ele não precisa ser olhado como a solução para tudo. Mas, para começar bem, é bom que, ainda que seja a título só de conselho, né, termos sempre em conta a audição com um jurista, com um especialista, ou com um jurista com uma experiência diversificada, para nos dar algumas luzes, porque eu até tenho aconselhado que nós, quando estamos a começar com um negócio pequeno, nós não precisamos necessariamente correr já e legalizar, criar uma empresa. Não. Primeiro, nós precisamos validar o conceito do nosso negócio, nós precisamos criar experiências
com aqueles que podem pagar, que podem consumir. Quando nós termos a validação, né, e termos um produto já validado por quem tem capacidade de comprar ou de querer a solução, aí sim nós podemos já começar com os aspectos, porque teremos necessidade de querer vender isso para mais pessoas, para instituições. Na relação com essas instituições, é claro, nós precisamos ter uma forma. Essa forma normalmente vai cair para um tipo legal, para uma sociedade comercial, nos termos da lei das sociedades comerciais angolana. Então, serviços jurídicos, eles ainda que nós negligenciemos no início, a qualquer momento do negócio, nós teremos a necessidade de recorrer aos serviços jurídicos para quê? Para a garantia de sustentabilidade do nosso negócio, para a proteção nossa e dos investidores, até dos próprios clientes. No fundo, é a questão jurídica que vai acautelar os interesses de todas as partes interessadas na cadeia de um negócio. Eu penso que, da minha parte, é isso que eu gostaria de acentuar, é isso que eu gostaria de partilhar convosco. Quando eu disse que o Legal Startup Clinic chega a ser um dos serviços básicos essenciais, também mais barato do meu pacote. Em outras palavras, eu gostaria também de deixar aqui claro que, quando eu digo mais barato, é na lógica de que é um valor que um fundador pode conseguir, né? Quem está começando um negócio, eu penso que deve ter, ainda que não seja do seu bolso, pode pedir ajuda de um familiar que pode conseguir, sim, 20 mil kwanzas e ter uma sessão de Startup Clinic de 45 minutos e ter um diagnóstico inicial da sua startup. Eu fico aqui, Delfim. Se há questões, estarei a aguardar, né, para responder. Eu penso que é isso agora. Ok, boa. Excelente resumo, né, aqui dos serviços jurídicos para startups e PMEs, né? E eu acho que é totalmente necessário, realmente é totalmente necessário, porque nós temos um ecossistema iniciante, temos um ecossistema iniciante, e muitos de nós, eu pessoalmente, já tropecei em algumas das situações aqui também, e com certeza muitos dos jovens que estão a criar projetos, startups, negócios, empreendimentos, estão a tropeçar ou poderão tropeçar nessas situações, irão ter a necessidade de solicitar ou ir à busca de conhecimento sobre esses assuntos. Então, ter um especialista como o Henrique que já traz isso previamente para evitar as quedas ou as lacunas, é o ideal, ok? É o ideal a termos. Obrigado aqui, Henrique. Agora, temos aqui algumas questões, especificamente, que eu preparei aqui para apresentar e para ver qual é o teu ponto de vista sobre isso. Depois, vamos ver se tiver pessoal aqui que esteja disponível e tenha entrado e tenha perguntas, mas caso contrário, então vamos continuar aqui a conversa até o nosso tempo limite. Ok. A primeira questão que eu quero trazer aqui é o seguinte. Henrique, qual é o maior erro jurídico que as startups cometem no início e que pode ser evitado com orientação adequada? Qual é a maior situação que identifica? Cometem no início é começar a desenvolver um produto sem qualquer acordo entre os fundadores. Esse é o primeiro, esse é o principal, porque o acordo dos sócios que tem termos, né? Nós usamos, tem cláusulas, nós usamos as cláusulas do vesting, do cliff. Essas cláusulas parecem insignificantes, mas fazem toda a diferença na disciplina e na orientação dos sócios, dos fundadores, no desenvolvimento de um produto. Isso também que vai disciplinar a relação deles com quem tem possibilidade de investir na solução deles.
Normalmente, muitos fundadores começam sem o acordo parasocial e depois terminam a relação. Alguns já não se falam depois, porque se a startup der certo, alguém vai ficar mal. É só vocês verem a história do Facebook. O Instagram nem tanto, né? O Instagram, a história do Instagram começou já com alguma clareza do próprio fundador no início. Tanto é que os fundadores do Instagram continuaram amigos, né? Mesmo depois de terem vendido a startup. Aqui em Angola, eu não vou citar, eu já acompanhei várias. Tem uma que começou no início, muito sucesso. Eu acho que, não sei se houve acordo, mas chegou um momento em que um dos sócios sentiu-se prejudicado pela diluição do capital e, em vez de ficar, eu penso que ele preferiu sair. Yeah. E tem outra, tipo, estamos a falar até daquelas operações que não são assim muito claras, né, para o mercado, porque nós também não temos ainda um mercado de startup assim transparente, onde tipo, nós vemos as transações. Né? Mas e agora também eu estou a ver isso. Hoje já recebo muitas solicitações, até de fundadores que vão tendo algum contato com potenciais investidores e chega um momento que não percebe praticamente nada que o investidor pretende e como vão regular tipo, a relação entre si. Este é um dos principais, acho que é um dos principais problemas que precisa ser prevenido e um dos principais erros que os fundadores em Angola, e não só em Angola, mesmo no mundo todo, cometem. Por isso é que os investidores em outras partes, como no Vale do Silício, ou já em Portugal, já essa realidade, os investidores anjos normalmente têm os seus advogados mesmo, que ajudam até os fundadores com essas questões, tipo, por exemplo, deixa-me só ver algo, desculpa. Por exemplo, no acordo parasocial, nós podemos ter algumas cláusulas que protegem tanto os fundadores como os investidores. Há startups que começam, não têm nenhuma noção do que é uma cláusula vesting, por exemplo, não têm a noção de como é que podem gerir a questão da entrada de novos sócios e a manutenção do controle da própria sociedade. E aí isso é bem grave. Isso é bem grave, que às vezes passa assim despercebidamente e os fundadores não pensam nisso. Eles estão aí apaixonados pela solução que estão a construir e se esquecem normalmente de registrar a própria marca, né? A proteger a própria propriedade intelectual e também se esquecem de acautelar esse aspecto. Quando o dinheiro começa a entrar, aí já é reação, quer dizer, você age de forma reativa, porque vai procurar um advogado para tentar ajudar ou tentar prevenir uma situação que já se concretizou, né? Aí já pensa já tribunal, onde queixar, e aí normalmente os jurídicos são bem mais caros. Olha, pronto, eu sei que o processo normal é eu fazer as perguntas que eu tenho aqui e depois liberar para o público, mas como só temos um convidado aqui na sala, poderíamos talvez dar a oportunidade de fazer a pergunta que ele tem, que ele levantou a mão agora. Então, vamos dar-lhe essa primazia, já que ele é o único que está por aqui. Exato. Robotrônica. O nome nem está identificado, está creio que é um pseudônimo. Podes falar, ilustre.
Ou carisma, ou ilustra, né? Quer dizer, isso é sempre assim. Não conseguimos dizer. Consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir? Alô, agora sim está melhor? Estamos a Ok? Ok. Boa noite. Boa noite. Sim, meu nome é Cláudio. Eu tenho uma questão relativamente ao que o doutor acabou de falar das cláusulas. Normalmente costuma-se dizer que direito é uma matéria mais regional, digamos assim. Por exemplo, o direito de Portugal não funciona em Angola, de Angola não funciona em Portugal. No caso das startups, uma vez que acredito, não tenho certeza, que a lei das startups em Angola ainda não foi consumada. Está a ser debatida, fizeram auscultação e acredito que agora foi para a Assembleia, que é para ver se depois então avançam. Nesse contexto, quais são as leis que regem as startups que estão a ser desenvolvidas ou criadas em Angola? Porque quando mencionou o caso do Facebook, que teve um problema semelhante, eu me lembro do Spotify e o Google Maps, que o problema deu-se na Finlândia, mas foram julgados nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é quem roubou o projeto, e eles lá acabaram ganhando, porque as leis deles eram bem contrárias da Finlândia. Nos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro que divulga torna-se o dono da ideia, e não exatamente quem era o real dono da ideia. Só que outros países são bem mais organizados e conservadores, então, às vezes, acaba tendo esse problema. Mas para o nosso caso em Angola, quais são as leis? As leis são nossas ou estamos a usar leis emprestadas, adaptadas, que depois, quando vai para o tribunal fica sem saber porque não está tipificado o crime? Gostaria de saber melhor. Ok, Cláudio. A tua questão é muito interessante. A primeira questão que tem que se observar nessa questão que coloca é startup, definição de startup. Uma definição básica é que startup, nós quando falamos de uma startup, nós estamos a falar de um projeto, de uma ideia de negócio. Ou ainda estamos a falar de uma organização temporária que busca concretizar uma ideia inovadora. E normalmente essa ideia inovadora tem uma base tecnológica que vai permitir que esta solução tenha um potencial enorme de escala. Às vezes nós nos perguntam, mas então startup é só que tem base tecnológica? Não, ainda que não tenha uma forte componente tecnológica, mas startup para escalar ela precisa ter um potencial, quer dizer, precisa ter uma base tecnológica, precisa ter o suporte de um software ou uma plataforma que permita com que esta solução alcance mais pessoas de forma instantânea. Este é, assim, em termos gerais, né, para que todos nos percebam, né, sem muitas especificações técnicas. E essa organização humana, essa ideia, esse projeto, ele tem um tempo de vida. E nesse tempo de vida, existem várias, como é que eu vou dizer? Existem vários momentos que essa ideia, esse projeto vai revestir algumas formas. Essas formas que podem ser legais, econômicas, em função do impacto social, econômico, uma certa pode trazer para uma sociedade, mas indo para a questão da forma legal,
esta ideia, esse projeto, ele pode ser definido, ele pode ter um regime diferente em cada país, em função daquilo que o país entender como sendo startup, né? Essa realidade, que normalmente é temporária. Esse é o primeiro ponto. E Angola, nesse momento, ainda não tem uma lei de startup. Uma lei de startup que diga que o regime jurídico da startup é isso. E normalmente esta lei nos países ela é criada, é aprovada para quê? Para não só definir a startup, esse projeto, mas também para permitir que esse projeto tenha acesso a certos incentivos fiscais e não fiscais. E essa é a razão principal dessa categoria legal. Para dizer isso é startup, isso não é, porque quando ela diz que isso é startup, então vai dar um selo. Esse selo vai permitir que essa startup tenha acesso a benefícios, tenha acesso a benefícios fiscais e não fiscais. Quando falamos de benefícios não fiscais, estamos a falar de proteção jurídica dos seus fundadores, dos critérios que o Estado pode estabelecer para proteger os seus fundadores. Daí que disse que lá nos Estados Unidos, apesar de não ter, nos Estados Unidos não tem uma lei de startup. Só para ter noção disso também, né? Mas as startups lá, é o maior mercado de startups, as startups lá são protegidas. O que é que eles fazem? Eles têm vários mecanismos legais de proteção dessa indústria de inovação. Eles consideram uma indústria de tecnologia, uma indústria de inovação, que normalmente tem o seu expoente máximo, o Vale do Silício, né? São Francisco. Até aí fica essa nota. Tipo, a lei é para categorizar, é para dizer o que é, o que não é startup. Mas depois da lei dizer isso, existem várias leis que dão corpo a startups. Por exemplo, uma das leis é a lei das sociedades comerciais. Essa lei não precisa de uma lei de startup para que, por exemplo, o Cláudio crie uma startup. Quer dizer, o Cláudio tem uma solução, eu penso que considera como startup não com base ao que a lei angolana diz ou não, mas é com base às práticas às referências internacionais daquilo que se considera como startup. Mas para que essa solução chegue na casa das pessoas ou tenha contato com instituições para esse serviço, ela precisa ter uma forma legal. E essa forma legal, normalmente, é a forma de ser ou de agir, de se revelar como empresa. E para ser uma empresa, é necessário obedecer pressupostos legais, já que no nosso contexto, aí, no guichê único, nos termos da lei das sociedades comerciais, constituir um veículo societário que vai suportar esse projeto inovador com potencial de escala, que é startup. Então, nesse momento, você pode criar as leis que vão proteger esses acordos parasociais. Essas salvaguardas não são feitas em função da lei de startup, elas são feitas em função da lei das sociedades comerciais, que prevê acordos sociais ou parasociais, que é um mecanismo de salvaguarda do interesse dos sócios e das partes interessadas, por exemplo. E depois, além disso, nós temos uma lei de propriedade intelectual. A lei de propriedade intelectual não é a lei de startup. A lei de propriedade intelectual protege toda a criação que resulte do intelecto humano. Softwares, soluções, serviços, músicas, livros, tudo isso está no âmbito de propriedade intelectual e é protegido nos termos da lei da propriedade intelectual, ou a lei de direitos de autores e conexos, né? Tem a SENADIAC. São instituições que já existem, são leis que já existem. E depois, para questões de incentivos, tu tens a lei do investimento privado, que também podes correr lá, encontrar algumas coisas, porque há benefícios previstos para quem investe em inovação e desenvolvimento. Então, tu tens um quadro legal que dá suporte a esse projeto, que é startup,
que pode não ter incentivos e benefícios como é noutros países, que não, pode não ter um mercado como é noutros países, porque não tem a lei de startup, que vai dar acesso, né, do selo para certos benefícios. Mas a lei em si não resolve o problema, mas ajuda alguns ecossistemas, né, a dinamizarem as suas startups, como está acontecendo na Tunísia, como está acontecendo na Nigéria, como está acontecendo em Marrocos. África do Sul agora também já vai aprovar a sua lei de startup, Portugal já tem, e Angola já tem também, já tem um rascunho, né? E eu tenho trabalhado também nesse processo, e nós vamos, mas aqui eu tenho tentado esclarecer nas pessoas, mesmo nos fundadores, de que a lei não resolve todo o problema, mas ela é necessária porque ela categoriza esse tipo de empresa que não é uma micro, pequena ou média empresa, porque ela tem especificidades próprias e requer um tratamento diferente que se dá a outro tipo de empresas. Por isso, precisa de um tratamento diferenciado, precisa de um regime específico para que os seus fundadores consigam escalar, consigam impulsionar o desenvolvimento dos seus produtos. Então, quando nós falamos dessas questões de acordos parasociais, da questão da salvaguarda de aspectos legais, são esses aspectos que, no fundo, é que suportam o projeto. O projeto precisa ser reconhecido de propriedade intelectual. O projeto precisa ter uma conta, um nome, lei das sociedades comerciais. O projeto precisa contratar, lei geral do trabalho. Quer dizer, então a startup em si vai ser simplesmente o selo, quer dizer, que vai permitir com que ela cresça com uma certa rapidez e com proteção jurídica. Outro exemplo de ecossistema mais pujante de África, mas que não tem uma lei startup, é o Quênia. Mas eles têm regimes assim dispersos, né? Leis que dão suporte a isso. E o Egito, a Etiópia, também já aprovou a sua lei de startup. Eu tenho um artigo até no Economia e Mercado que fala sobre este marco, assim, em termos de impacto até para a África. Então, Cláudio, espero ter respondido a tua questão. Ok. Cláudio, boa, obrigado pela pergunta. Se tiveres uma outra questão, depois esteja à vontade para levantar a mão, ok? Para nós irmos... A conversa mesmo para ser aberta, para irmos interagindo e esclarecermos o máximo que puder. Pronto, eu vou dar sequência, mas antes de passar para a questão que eu tenho aqui, eu queria pegar uma que referiu antes, Henrique, para falar sobre o vesting. O que é que podem dizer sobre o vesting? O que é o vesting? Como é que as pessoas entendem o vesting? O que é que os founders devem entender sobre o vesting? Ok. O vesting é uma... Como é que eu posso dizer? Estou a tentar colocar o WhatsApp no mute por causa do barulho que está a criar. Eu acho que, apesar de ter uma definição própria, todo mundo pode ir, pesquisar e tudo mais, mas esse ponto de vista mais jurídico... Não, mas eu vou dar uma explicação bem básica. Por exemplo, o vesting normalmente é um tempo que os fundadores ou investidor, no momento da celebração de um acordo, por exemplo, de equity, estabelece para o desenvolvimento de uma solução. Quer dizer, é um tempo inicial que pode ser previsto, por exemplo, podem determinar, eu posso dizer, olha, eu vou colocar X, mas vocês vão ficar a desenvolver essa solução durante 5 anos. Durante esses 5 anos, vocês não podem abandonar isso. Tá vendo? E para que eles... quer dizer, essa é a possibilidade. Mas para que eles comecem, né, adquiram já, assim, em termos de expectativa, em termos de direitos adquiridos, né,
as participações deles na sociedade. Nós podemos estabelecer um cliff, né? A partir assim, logo que passar um ano, são 5 anos no total. Quando passar um ano, eles já revestem. Quer dizer, no fundo, esse vesting, eu não sou fluente em inglês, e aquilo estava a dizer que por causa das startups ser algo assim global, há muito estrangeirismo, né? Nós, quando falamos de vesting, é como se tivéssemos de falar de um estilo. Eu tenho aqui um exemplo bem prático, né? Ou uma explicação mais prática. Eu tenho aqui essa camisa. Você vai vestir essa camisa durante 5 anos, mas eu só vou te dar a camisa é tua, tá aí, vou colocar no cabelo, mas você só vai vestir essa camisa depois de um ano. Eu vou trabalhar um ano, pelo menos esse é um cliff, e eu visto a camisa, fica comigo. Mas essa camisa pode ser retirada se eu não cumprir esse prazo de 5 anos, por exemplo. Há sócio que chega um momento que já não quer, tipo, ele vai sair, ele não vai perder tudo. Mas ele pode ver a sua participação diluída porque ele não cumpriu esse termo que faz parte do contrato. Por exemplo, além desse no acordo parasocial, ainda tem também outras cláusulas, como o termo long, good liver, né? Se um dos sócios falece. Então, são várias cláusulas que, tipo, também eu não vou ficar aqui a falar assim, tudo assim, como se estivesse já a resolver o problema. E as pessoas, às vezes as pessoas de forma errada vão já e entendem que não, eu já consigo fazer isso, vou fazer sozinho e dá mal. Mas é claro, né? Há muita coisa aí na internet. Se eu colocar hoje no chat GPT, tipo, colocar vesting, me dá uma explicação bem prática. Mas a ideia é essa. É de que, porque há uns que começam e não terminam, e depois a ideia dá certo. Por exemplo, suponhamos, um exemplo prático. Nós abrimos uma empresa, uma sociedade por cota, somos 3, e em Angola acontece muito isso. Eu vou dando duro, e depois o outro foi embora. Foi lá, calhei o meu brado, depois de eu começar a faturar, ele volta, ele tem 25% no momento em que nós construímos a sociedade. Quer dizer, como ele tem o direito de participar dos lucros, tem 25% da empresa. Se fez ou não fez, ele também é dono. Só que o vesting impede isso, impede, tipo, quem brincou, quem não trabalhou, tem o mesmo direito, a mesma participação de quem deu no duro. Isso é uma das proteções que, por exemplo, não precisa esperar uma lei de startup. A lei de startup nem prevê isso. Isso é um acordo parasocial que já está previsto, já é permitido. O Código das Sociedades Comerciais permite isso. Era mesmo só para trazer isso à tona aí, porque as pessoas começam esses projetos e não têm noção dessas terminologias, dessas informações. Então é importante começarem a terem noção para começarem a se organizar melhor. Pronto, vou passar para a próxima questão. A minha próxima pergunta é, na sua experiência, quando é que é o momento ideal para uma startup procurar apoio jurídico? É logo na ideia, na fase do lançamento, ou apenas quando está à procura de investimento? Ou quando está a buscar investimento? Eu diria mais quando a startup já valida a ideia. Quando a ideia já está validada, por exemplo, no meu mapa, né, de aulas de educação empreendedora, eu tenho um cronograma, eu tenho um mapa de ideação. No mapa de ideação, eu tenho as fases da validação de uma determinada ideia. Nos meus alunos ou no bootcamp, eu começo com uma equipa, né? Construo uma equipa, depois eles fazem um brainstorming da ideia,
e depois eles escolhem a melhor ideia, a meritocracia das ideias, não sei o que, trabalham nessa ideia, criam um protótipo, esse protótipo passa pela ideação, vão empatizar, não sei o que, depois vão experimentar, criam experiência com o cliente e definem a proposta de valor. Quando já uma proposta de valor, normalmente essa proposta de valor não pode ser palpites, né? Porque há ainda muitos fundadores aqui em Angola que criam uma proposta de valor com base a palpites do que está na internet, do que investigou, porque o mercado é não sei o quê, o mercado está a valer X, mas não tem histórico com o potencial comprador da ideia. Nessa fase, nós precisamos, no início, né? Nós podemos ter um mentor. E se o mentor também, normalmente o mentor, ele pode não ser especialista em direito, não sei o quê, ele tem um quadro, ele tem a fotografia de quais são os aspectos que tem que ter em conta. A startup, logo que tem já a proposta de valor validada, ela já é potencialmente candidata a um investimento. Vocês participam em concursos, por exemplo, que só com a proposta de ideia validada pode ter acesso, por exemplo, a um prêmio ou ao equity, né, ao investimento. Aí é necessário, antes de assinar qualquer documento, por exemplo, ter a vista de um advogado ou de um jurista ou conversar com o mentor. Na ausência de um jurista para acompanhar, eu desde sempre recomendei numa startup um fundador sem mentor é praticamente um caminho às cegas. A mentoria é tão importante na jornada do empreendedor, porque o mentor confronta, o mentor não é um deus mágico, né? Ou não é, como é que se diz, não é um quimbanda, ele não adivinha, não dá palpites. O mentor faz perguntas e leva o empreendedor a encontrar o curso de ação, as respostas concretas. A resposta concreta, porque no fundo, quando nós temos um bom mentor, ele nos ajuda a explicar o porquê da nossa ideia, porquê que nós defendemos aquilo. Ele não substitui-nos, ele não dá resposta. Quem é o consultor? O consultor dá resposta. Se vires me consultar como jurista, tipo, quer uma solução concreta, eu te dou a resposta, tipo, eu dou a solução. Mas se vir me consultar como mentor, eu não vou dar a solução. Eu vou te ajudar a encontrar a solução. Porque no momento em que você estiver a vender a solução, eu não estarei lá para te ajudar. Então, essa diferença é necessária. E quando nós começamos pequeno, mais do que já um consultor ou que é um serviço jurídico, nós podemos ouvir conselho de um jurista, podemos ter, como nós temos relações, networking, isso é necessário no início. E quando vermos que já há uma base e isso tem que estar já protegido, aí já começamos a buscar serviços jurídicos. Né? Porque também mal validou, já está constituindo empresa, doido. E nós fazemos assim. Começa a coisa doer no bolso, porque a GT já começa a ir buscar a parte dele. Ok. Pronto, muito bem. A próxima questão está relacionada com os custos de investimento. A maioria dos empreendedores, ou muitos dos empreendedores, tem a tendência de ver o jurídico, ou serviço jurídico, como um custo e não exatamente como um investimento. Qual é a tua ideia para que precisa se fazer para mudar essa mentalidade? Eu acho que não há muito a fazer, é esperar, ver o que é que custa mais. Né? Esse é o conselho. Esse é o conselho que eu deixo sempre. Tipo, tem coisas que nós não conseguimos
revelar ao outro o valor dessa coisa, quando essa pessoa ainda não teve uma experiência, né? Mas é exatamente esse é o ponto fulcral que me fez. Nós temos que falar sobre esse assunto de serviço jurídico. Por causa exatamente desse ponto, porque as pessoas não têm a tendência de ver como um investimento, olham mais como um custo. Só vão buscar muitas vezes quando já atropelaram alguma situação ou já aconteceu algo, e assim vão buscar os serviços jurídicos. Enquanto podíamos ser proativos. Isso, infelizmente, é a nossa realidade. E eu não culpo tanto assim os fundadores por isso, mas é a cultura que nós temos. Isso também é consequência, né, da falta de educação empreendedora. Porque onde há um potencial rico, há sempre um advogado, há um contabilista. Isso é indispensável, isso é um investimento. Porque nós precisamos ter uma visão diferente do dinheiro, né? O dinheiro em si, ele não tem valor se nós não sabermos dar o devido valor, né, nesse dinheiro. E quando nós conseguimos perceber isso, nós temos a visão de longo prazo, tá? A visão de segurança, de prevenção. E aí, se calhar, né, quando as pessoas começarem a perder, normalmente o ser humano tem mais essa tendência. Quando tem experiências ruins, é só assim que busca, né, prevenir. E aí nem consegue, né, já não consegue mais, vai ao fundo. Para os fundadores angolanos, eu diria que eles vão perceber, para esse mundo de startup, não existe negócio sem jurídico, né? Não acontece nada. Quer dizer, é só qualquer contrato, é só vocês verem nos concursos que vocês participam. Você não tem o jurídico. E eu começo a ver que muitas startups já foram prejudicadas. Hoje eu começo a ver isso. Porque quer dizer, eles pensam que só estão assinando um papel, acordo, mas é tudo contra eles, tá? Tipo, menos proteção deles. E eu acho que é um mercado que depois só vai estar em conflito, porque o mercado está a crescer. Há um potencial enorme e dentro, em breve, e mais agora com a lei da startup que está a caminho, e há um apoio do IFC, a União Europeia, no fundo também de criar mesmo um mercado, né, de fomentar o mercado. O venture capital vai entrando, né, já negociações, vamos ter. E nós também, outros, que já estamos aqui muito time nessa cena, nós também estamos a arranjar formas de nós mesmos começarmos a poupar e começar a ser os business angels, começar a colocar dinheiro em startups que nós mentoramos, que nós acompanhamos. Mas não tem outra forma de salvaguardar isso se não for com o jurídico, com a questão legal, salvaguardar propriedade intelectual. Há muitas formas de fazer dinheiro quando a nossa marca está protegida, quando o nosso produto, o nosso serviço está protegido. E hoje muitos não conseguem, então, já estão a ver, hoje temos conflitos de muitas startups. As startups hoje que estão um pouquinho concentradas, quer fintech, que estão no mercado, têm uma forte, como é que posso dizer, tem um volume de negócio considerável, está em conflito dessas coisas, de propriedade intelectual. E eles só estão em conflito porque salvaguardaram desde o início essa questão, né? Se não salvaguardasse, hoje nem estariam mais aí, nem existiriam mais. Exato. Sim, é verdade. É importante esclarecer essa situação, que nós precisamos ser proativos em termos de acesso a serviços jurídicos, que é para evitar problemas lá mais para frente, quando tivermos a fechar contratos, investimentos e outras coisas. Então, é importante estar preparado nesse aspecto. Se não tivermos um jurista propriamente na equipa, convém que tenhamos serviços
de consultoria, pelo menos, suporte, que é para nos dar aconselhamento jurídico, vamos assim dizer, que é para nos agilizar e nos preparar de potenciais situações que possam acontecer no futuro. Ok. A minha próxima questão está ligada com propriedade intelectual. Em termos de propriedade intelectual, quais são os cuidados básicos que os empreendedores devem ter para proteger as suas ideias, marcas e produtos? Quais são os cuidados básicos que precisam ter desde o princípio? Quais são os cuidados básicos que os empreendedores precisam ter para proteger as suas ideias, marcas e produtos? Do teu ponto de vista, quais são esses cuidados? Aquilo eu nesse momento eu estou a desenvolver cerca de 3 produtos diferentes, mas com alguma conexão. Eu como sei que as ideias são universais, todo mundo que pensa, tipo, alguém também a pensar coisas semelhantes. Eu estou a instruir, assim, no modo furtivo, existe essa forma também de desenvolver certas startups. Já ouviram falar do caça furtivo, né? Furtivo. Sim, governo americano. Normalmente é o modo, diz-se o modo social, né, de desenvolver startup. Tem um modo secreto de certas soluções que são sensíveis. Eu mesmo não tenho condições financeiras, por exemplo, a contratar um advogado. Eu mesmo pego, né, não fico, porque às vezes as pessoas estão emocionadas, pensou numa ideia isso, né? Um cuidado básico é, antes de levar ao mundo, garanta e reconhecer, registrar uma marca hoje, ou reconhecer uma marca no Instituto de Propriedade Intelectual, não é assim tão burocrático, é bem básico. E a taxação por aí, 11 e tal, só para dar entrada do processo, 11 e tal mil quase. Então, e não preciso ter empresa para constituir ou para reconhecer uma marca, meu nome. Meus processos, eu estou instruí-los de forma individual. Eu já tive experiências negativas no início, quando era estudante, quando criamos os nossos primeiros projetos. Nós fomos mesmo lá no IAP, pegamos os formulários, mas não chegamos de dar entrada. E fomos apresentar a nossa ideia numa instituição. Há várias instituições, e uma delas tem mais poder econômico do que nós, replicou tudinho. Replicou. Isso aconteceu não só com uma instituição angolana, até com uma instituição estrangeira. Quer dizer, tem dinheiro, veio de um país do primeiro mundo, foi lá na Católica, sentou, quer dizer, pegou o que é nosso, tipo, a base do que é nosso, porque o nosso processo lá interno foi muito burocrático, e encontraram uma instituição, outra instituição privada que tinha mais condições, né, favoráveis. Eles foram, replicaram mesmo, fizeram um projeto e ainda tentaram nos convidar para ajudar na implementação. Nós falamos, isso sei lá, né? Meu cofundador praticamente fez um e-mail com palavras bem grossas. E estamos aqui. Não, então, um dos meus diferenciais é isso. Tem coisas que sobre empreendedorismo, sobre startup, eu não falo só porque estudei, porque estou na academia. Não, eu faço. Eu já fiz, já fundei, comecei de forma mais difícil. Começar como empreendedor social não é a mesma coisa. Começar como empreendedor, assim, né? Um empreendedor comum, né? Que é mais voltado ao comércio, que até dizem mais ao lucro, que tem mais ao dinheiro. Porque no empreendedorismo social, primeiro tens que encontrar o valor, assim, de forma bem concreta, que és partilhar para conseguir convencer pessoas a colocar dinheiro num projeto e que eles não tenham um retorno assim, financeiro, mas em termos de impacto. Então,
É isso. Não precisamos partilhar tudo que nos vem à cabeça. Guarde, proteja primeiro, ou procure se aconselhar com alguém. E tem outras formas também de proteger. O Cláudio disse algo muito interessante nos Estados Unidos, de que quem publica a ideia primeiro é que é o dono da ideia. Mesmo aqui em termos de proteção, muitos fundadores, né, já publicaram, já participaram em concursos. Isso também gera alguma proteção. Por exemplo, se uma instituição que tem mais dinheiro pega o teu projeto que você apresentou na instituição deles, assim, no âmbito de um concurso, e implementam, não, tem formas de reivindicar isso. Já tem formas aí. Não precisa... achas que imagine que não seja num concurso, mas seja vai em redes sociais, YouTube, coisa parecida, se ele apresenta o conceito da ideia dele. Também pode ser usado como prova esse recurso? Aqui já estaríamos num campo com alguma complexidade. Eu não arriscaria dar palpite. Okay. Vamos passar para outra. Vamos deixar para outro fora. Então, pronto. A outra questão que me vem é a questão do prontidão para o investimento. Como é que pode-se explicar como é que funciona a prontidão para o investimento? E de que forma o jurídico facilita a entrada de investidores? Vou tentar explicar de outra forma. Não, eu entendi. Prontidão é o quê? É tipo, é conformidade, por exemplo. Você tem uma startup, já criou uma empresa, estás a vender. Se vou fazer um roadmap, né, para um data room, conforme se diz, a startup ela deve estar preparada para ser vendida, né, para fusão, ou então para a entrada de investidores. E para isso, ela vai precisar do jurídico para conformar todos os processos, ver o tipo societário, a propriedade intelectual, que revela o valor da própria marca, né? A questão das contas, contabilista, a conformidade das contas. No fundo, aqui nós estaríamos a falar da good ou da boa governança corporativa, alguns aspectos, como é que se toma a decisão nessa startup. Tem acordo para social, os sócios têm posições claras, ele tem X, tem isso, o produto tem essas fases, o CAC, o custo de aquisição de cliente, quer dizer, é um mapa que representa a saúde da startup. E eu vejo, isso me parece bem, e estou disposto a pagar isso. Não, vamos adquirir isso. Não, vamos fundir isso. Então, no fundo, é a predisposição para ser elegível, acesso ao investidor, a compra ou a fusão. E para isso nós precisamos, né, ter as coisas todas organizadas, conformidade, compliance, né? A startup também precisa verificar se está tudo conforme, se tem as licenças setoriais do setor onde atua, se tem licenças, se tem aquilo. Só assim é que nós conseguimos vender uma startup, ou se nós não tivermos isso em conformidade, a pessoa que tiver interesse, se a ideia é muito boa, ele vai criar condições para organizar tudo isso, vai criar essa prontidão. É para entrar para a Bolsa de Valores, ver todos aqueles documentos que o BFI apresentou. Se não tinha antes, então teve que organizar tudinho para depois entrar. Isso é que se chama prontidão para investimento. Boa. E na tua ótica, como é que é? Qual é a tua opinião sobre a estrutura de governança aqui das startups? Eu acho que há muitas startups que são unipessoais, não dá contra isso, desde que tenha um modelo de governo claro. O modelo de governo claro é de quais são os acordos que essa startup tem com as pessoas que fazem parte,
qual é a política de gestão, como é que toma a decisão. Eu aconselho sempre aos fundadores a criarem sociedades por cotas, né? Em termos de governo, já apresenta alguma segurança para os investidores. Yeah. Basicamente isso. Pronto. Vamos passar, pronto, estamos quase a terminar. Pronto, faltam-nos aí mais 3 minutos. 22. Vou passar a questão final e depois podemos fazer algumas recomendações. Aliás, acho que aqui pode ficar a questão e depois podes fazer também já recomendações finais e tudo mais. A última questão tem a ver com conselhos práticos mesmo. Que conselhos práticos o Henrique gostaria hoje para um jovem empreendedor que está a iniciar a sua startup sem saber nada sobre questões legais? Ele não sabe nada sobre questões legais. Está a começar agora o seu projeto, o seu empreendimento. Quais são os conselhos práticos? Conselho eu daria para um mentor. As pessoas, mentor é o melhor investimento que nós podemos fazer quando começamos. E um mentor, para quem está a começar, não precisa pagar, não precisa gastar dinheiro. Basta que seja uma pessoa de compromisso, uma pessoa disciplinada. Leve uma proposta, que é uma proposta de parceria a longo prazo com esse mentor. Muitos de nós só chegou onde estava porque encontrou algum mentor nesse percurso. Eu dou graças a Deus porque, apesar de sempre, né, eu sou daqueles que, em muitos aspectos da minha vida, em área em que estou hoje, caminhei por mim mesmo, tipo, fui atrás. Mas quando eu ia atrás, eu encontrava pessoas e tinha a humildade de ir ter com essas pessoas e aprender com essas pessoas. E o papel do mentor na minha vida fez toda a diferença. Então, eu aconselho isso, né? Encontre um mentor, esqueça a ideia da ideia genial. Eu já fiz um vídeo uma vez a dizer isso. Esqueça a ideia de que a tua ideia é genial. Esse é o principal, um dos grandes problemas que os fundadores angolanos têm. E esquecem essa cena, porque me roubou a ideia, não sei o que. Não, você quando é fundador, a tua ideia, o que te vem à alma, tem uma forma de se concretizar no mundo. Então, você só precisa encontrar as peças certas. E com um mentor no início, nós podemos chegar nisso. E tenha humildade de procurar parceiro, ajuda a participar dos eventos. Às vezes, um evento como esse, por exemplo, para estar aí de forma gratuita, as pessoas não aparecem. Quer dizer, tanto é que mesmo eu, para aceitar, né, fazer esse vídeo, tipo, avaliei, porque hoje eu já não vejo, hoje não vejo tanta necessidade, assim, por exemplo, dizer assim, eu devo dizer assim, tipo, perder, assim, gastar mais o meu tempo para falar mais dessas coisas, assim, para um público, assim, de fundadores, sabe? Porque são conhecimentos que eu já partilho há anos, estou na fonte de 2018 como mentor. E as pessoas estão sempre assim, tipo, e eu hoje também já não tenho uma tentação, por exemplo, de ir no evento para falar dessas coisas. E aí, hoje também já não tenho pena, tipo, de querer falar disso assim, ou oferecer isso de forma gratuita. Está aqui a fatura, se está disposto a pagar, paga. Se não quer, vai. Porque as pessoas precisam ganhar consciência de algum modo. E quem está a começar precisa perceber que é uma decisão voluntária. E hoje nós já conseguimos comprovar que pode se realizar, a pessoa pode se realizar como empreendedor. Não é uma escapatória, não é uma alternativa, né? Por mais que nós sejamos classificados como empreendedores por necessidade, assim, predominantemente, mas quem hoje decide empreender porque está a buscar alguma liberdade e deve arcar com o preço dessa liberdade. E uma delas é ter noção de como começar. Aquilo que não sabe, vai procurar as pessoas que sabem. Ou vai na faculdade, onde estão esses estudantes que ainda estão no início, ainda não têm lá grandes ambições. Pelo menos, ainda que lhe induzirem no erro, vai ser um erro assim, não tão grosseiro como seria se
decidisse caminhar sozinho. Eu penso que o conselho é esse. O primeiro é aquele, encontre um mentor. Segundo, que é um dos grandes problemas, né? A ideia é genial, a ideia é 5% na execução de uma startup. O que conta mesmo é a equipa, que representa 45%, e a execução, que é uns 50%. É isso, então. Bom, obrigado, Henriques, por ter aceitado, já que tem divulgado muito esse conhecimento. Nem todo mundo valoriza no momento certo. Acabam valorizando, como eu já falei antes, numa altura em que já aconteceu alguma coisa. E só assim voltam para trás para ir buscar essas informações, esses especialistas, para tratar desses assuntos ligados aos serviços jurídicos, contratos e prontidão para investimento e tudo mais. Estamos no mercado, num ecossistema que está a crescer, startups, né? Então é cada vez mais importante percebermos essas informações e começarmos a nos preparar para quando os potenciais investidores começarem a inundar o nosso mercado, estamos preparados para podermos prestar né, o melhor serviço possível. Quer deixar mais aqui alguma dica, alguma questão antes de fechar? Não. Só também agradecer, né, pela tua iniciativa. Estamos juntos, nos vemos por aí. Contatos, e é o Cláudio também. Henriques Ngolome, conforme está aí na nota, o Instagram, LinkedIn, é tudo Henriques Ngolome. Bom. Então, pessoal, procurem o Henriques para falar sobre todos os aspectos ligados aos serviços jurídicos, esteja à vontade. É uma pessoa de simples trato. Então, e também não cobra caro, como já falou no início, pelo menos não muito, para alguns serviços, né? Para alguns serviços. Então, pronto, está disponível para vos ajudar, para ajudar founders, startups e todo mundo que trabalha com projetos, negócios, empreendedorismo, empresas no geral. Okay? Para quem tiver a ver esse vídeo no YouTube, pronto, estamos aqui disponíveis. Que o Henrique está disponível também nas redes sociais. Nós, como Anulong, trazemos esse conteúdo aqui para ajudar as pessoas. Portanto, sigam o nosso canal, inscrevam, acompanhem o nosso conteúdo, comentem se tiverem perguntas, questões, alguma coisa, estejam à vontade. Ok? Que nós estamos aqui para ajudar o máximo possível. Então é isso, pessoal. O Cláudio que esteve aqui conosco durante o dia. Obrigado pela sua presença, Cláudio. E também muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima e nos vemos por aqui.